Eu vou falar coisas horríveis nesse vídeo e uma coisa que eu não vou fazer é me desculpar. A essa altura você já deve ter visto por aí uma porrada de resenhas, vídeos, etc. sobre A Sala de Aula que Derreteu, mangá de Junji Ito, lançado pela editora Pipoca Nankin, que está sendo muito comentado. Aliás, Junji Ito está na moda agora. A Sala de Aula que Derreteu é mais um mangá de horror de Junji Ito, ou no sentido original, Ito Junji. Se você já está acostumado com a poética de Ito, você sabe que vão ter coisas bastante nojentas, grotescas, bizarras e também com uma boa dose de humor. Uma coisa que Ito é bom é de escalonar, ou seja, ele pega uma coisa relativamente pequena e ele vai cada vez dando maiores proporções, ou seja, ele vai aumentando. Então, uma ameaça pequena ou um problema pequeno, no final se torna uma coisa de proporções bíblicas. É o caso, para variar, de A Sala de Aula que Derreteu, que não é o seu trabalho mais genial, cabe dizer. Eu já fiz vários vídeos sobre os trabalhos dele aqui, vou deixar espalhado ao longo do vídeo aqui nos cards, e apesar de aqui ter alguns momentos de brilhantismo, dá pra ver que é um trabalho feito mais no automático. Porém, o que eu quero desenvolver com vocês aqui no vídeo nem é tanto uma resenha do gibi, porque não tô afim. O que eu quero comentar são questões que conflituam com a nossa visão de mundo ocidental, porque aqui o protagonista vive pedindo perdão aos outros, só que o fato dele pedir perdão aos outros faz com que ele convoque o diabo. Isso é o oposto de uma visão cristã, afinal, pedir perdão é um gesto moralmente bom, né? A Sala de Aula que Derreteu saiu originalmente na revista Moto, que é uma revista derivada da revista de demografia José Elegance Yves. Foi uma revista que durou muito pouco, da edição 0 a 8, então foram só 9 números, e que por mais que se dissesse uma revista também voltada para o público feminino, ela publicava materiais bastante diversificados, talvez até por causa disso não durou muito, não sei. Seja como for, foi por ali, entre 2012 e 2014, que esse material originalmente saiu. Deixa eu trazer detalhes da história para vocês entenderem bem do que eu tô falando. Na história, esse rapaz aqui bonitinho, o Yumi Azawa, é um cara que vai pedindo desculpas para as pessoas por causa das diabrites de sua irmã, que é uma menina bastante diabólica. E quanto mais e mais ele pede desculpas, mais as pessoas começam a derreter, elas começam a ter o seu cérebro derretido e depois o corpo inteiro. Isso acontece por uma relação que nunca fica de todo clara, mas ao que tudo indica, ele tem ali algum tipo de acordo, algum tipo de mal entendido com o demônio, de modo que esse eterno pedir desculpas que derrete as pessoas atende os interesses do demônio. Assim como da sua nojenta irmãzinha, que chega inclusive a engarrafar essas pessoas e adora beber gente derretida. Como vocês podem ver aqui, a iconografia é típica do demônio cristão, só que é o seguinte, galera, as coisas são tanto diferentes. Vamos lá, vamos começar pelo perdão. O perdão para os cristãos não é um ato que vai te aproximar do diabo, muito pelo contrário. Só que aqui na história, pelo contrário, o perdão é algo que favorece o diabo. Ele inclusive vai ficando com tesão. É dito várias vezes que o personagem tem tesão por pedir perdão às pessoas. E isso é muito interessante porque alinha ali com uma discussão que inclusive aparece na filosofia do século XIX, uma filosofia que estava se laicizando, se livrando da religião, filosofia ocidental ali do século XIX, que começava a fazer toda uma crítica a essa lógica compassiva, essa lógica de, você pede desculpa. Pois é, quando você pede desculpa, tem aí um jogo de poder. Afinal, aquele que se curva não está se rebaixando, mas é inteligente o suficiente para reconhecer o que está acontecendo, saber quais são as forças que estão em jogo e, num momento estratégico, recuar, assim como legitimar a força do outro. Pedir perdão, então, considerando o quanto que o ser humano é perverso e maquiavélico, é muito mais um ato de manipulação e de inteligência mesmo, considerando as circunstâncias, do que essa coisa romantizada de nobreza moral. Meu Deus, como eu sou bonzinho porque eu peço desculpas pros outros. Eu cheguei atrasado, vão me dar bronca. Desculpa. Estraguei a vida da pessoa. Desculpa. Sou um político mesquinho que levei à morte 600 mil pessoas. Desculpa aí, vocês têm que entender que eu sou humano, eu sofro. Percebam como, na verdade, tem um jogo de poder por trás disso? Muito claro. Filósofos como Nietzsche, que eu sempre falo aqui, já estava levantando essa bola ali no século XIX. Mas há circunstâncias que me parecem bastante particulares para isso estar acontecendo em um mangá. Primeiro, pela própria maneira como os japoneses se relacionam com o cristianismo. Sim, existem japoneses cristãos, existem japoneses terrivelmente cristãos, mas a grande maioria dos japoneses tem uma relação com o cristianismo da mesma maneira que nós temos, por exemplo, com, sei lá, a mitologia grega. E assim como a gente faz lambançada com mitologia grega, misturando o deus grego com o deus nórdico, com o deus de sei lá onde, eles também fazem, pô. Por que não fariam? E apesar da aparência dele lembrar tipicamente o demônio cristão, ele parece muito mais o Yamahage. Yamahage é o deus da morte no hinduísmo, mas depois no budismo se torna um dos 10 deuses demônios do inferno. E na apropriação que o Japão faz do budismo, só há um, e esse um é Ema-Daioh. Inclusive Ema-Daioh aparece em tantos outros mangás, como o Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, e é ele que delimita quais dos outros infernos você vai, não é pra sempre, porque no budismo você não fica para sempre no inferno, mas você pode ficar lá por muito tempo, hein? E por que eu tô sustentando que esse aqui não é o demônio cristão, e sim o rei demônio budista para os japoneses? Porque o castigo que ele aplica aqui não é aquele que você vai pagar se você não se desculpar pelos seus atos e tal, e sim pela sua total e absoluta falta de honra. É preciso entender que a etiqueta para os japoneses é algo muito importante. O jig, que é o curvar-se, que pode ser tanto ajoelhado, que é o zarei,
quanto de pé, que é o hitsurei, aqui é tratado como um ato de deboche e de agressão para as pessoas a quem esse gesto é oferecido. Ou seja, deixa de ser um ato de respeito e se torna uma ofensa. É preciso lembrar que o curvaço japonês, o ojigi, vem lá dos samurais, vem do período Kamakura, mas que se popularizou no período Edo, quando essa etiqueta, que era típica dos samurais, passou a se popularizar, a se tornar de todo mundo. Portanto, esse lastro samurai faz com que esse gesto seja feito por alguém que supostamente, valoriza a honra, que é dotado de honra, mas que também tem um senso estratégico. Por isso que o que o jiu-jitsu está fazendo aqui, na verdade, é tirando um sarro com a cultura japonesa, com a etiqueta japonesa. Ele basicamente está dizendo, sabe essa nossa boa educação? Isso aí, na verdade, não tem honra nenhuma. Sabe aquele ditado de boas intenções o inferno está cheio? Adaptando aqui para essa história é, de boa educação o inferno está cheio. Aliás, o Ito Junji vai ainda mais longe brincando com essa coisa da etiqueta japonesa, o quanto que ela, no fundo, produz uma neurose nos comportamentos e de honra isso não tem mais porra nenhuma. Existe uma noção em japonês chamada aizuchi, que quem é leitor de mangá sabe bem o que eu tô falando, que é aquele negócio que quando uma pessoa tá falando, a outra tá dizendo São interjeições e que os japoneses fazem muito, eles vão inclusive te interrompendo a fala, mas é para provar que eles estão prestando atenção no que você está falando. E o Ito Junji é um mestre em fazer com que essa atenção a você, esse gesto tão grande de educação, se torne um pesadelo. Imagina o horror que é uma pessoa prestando atenção a tudo que você fala, a tudo que você faz, e repito, fazendo isso com segundas intenções, porque, e essa é a visão de mundo do Ito Junji, todo mundo faz tudo com segundas intenções, porque nós não prestamos. Então, não adianta pedir desculpa, viu? Seu crápula de bosta que tá me assistindo. Brincadeirinha, eu amo vocês e vocês sabem que eu falo isso sem a menor das segundas intenções. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. E sejam um apoiador do canal, deem uma graninha, tem recompensas legais e tudo isso porque eu amo vocês. E também sigam lá no Instagram, @canessarjeta. Love you!